Acho que é aqui. Ok. Boa tarde, meninas. Tudo bom? Olha, hoje eu tô aqui com a Edi Gonçalves, essa amiga amada, querida. Ela é psicanalista, especialista em narcisismo, tá? Pessoas narcisistas, pessoa que tem uma experiência enorme. E ela vai falar hoje pra gente aqui, porque fizeram uma pergunta no grupo sobre o narcisismo. E eu trouxe ela, não tem ninguém melhor, não conheço ninguém melhor do que ela para falar sobre narcisista, tá? E vocês, eu acredito que vocês vão adorar a fala dela, a explicação. Ela vai deixar dicas para gente. Ela vai falar o que que é narcisismo, tá? Como que funciona a mente de um narcisista. Olha, eu sei que vai estar muito bacana o que vai ser feito aqui nessa tarde. Então, Edi, eu fiz uma enquete, né? Eu fiz aqui, lancei umas perguntas, né? Eu botei aqui no grupo dessas mulheres. Qual o tema que elas gostariam que a gente falasse aqui? E aí vieram alguns, e entre eles veio esse, falando sobre o narcisismo. E a pergunta foi a seguinte, Edi, amor vezes narcisismo. Quando a gente ama um narcisista? Ficou meio confuso, mas acho que você entendeu, né? Você é especialista, acho que você Entendi, entendeu. sim. E aí eu queria também saber, Edi, o narcisismo, ele é um transtorno de personalidade? Como que funciona a mente de um narcisista? O que que é um narcisista? A vítima, como que ela fica nessa situação toda? Qual é o tipo de pessoa que atrai um narcisista? E depois eu queria que você desse uma dica para a gente, né, para essa vítima, essa pessoa que tem que conviver com o narcisista diariamente. O que ela pode fazer para ela ter uma vida saudável? Edi, eu vou deixar com você, que eu sei que você tem muita coisa para falar para a gente. E a gente, né, o tempo aqui é um pouco curto, mas eu sei que você vai falar maravilhosamente bem. Obrigada. Primeiro eu quero te agradecer o convite. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com você, Márcia, compartilhar um pouco de conhecimento, né? É o que eu sempre digo, que o conhecimento é o que salva as nossas vidas. O transtorno de personalidade narcisista, quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, é importante a gente diferenciar o transtorno de personalidade com aquele narcisismo que a gente aprende da mitologia, né? Do Narciso que se olha no espelho. Diferente desse mito, o transtorno de personalidade narcisista, ele é descrito no DSM-5, que é o Manual dos Transtornos, né? Como ele faz parte do grupo B do transtorno de personalidade. Então, não é uma doença, não é uma doença mental. O transtorno de personalidade narcisista é uma forma diferente que a pessoa pensa. O lóbulo frontal aqui, essa parte da pessoa narcisista, essa parte do cérebro aqui da pessoa narcisista, ele funciona de maneira diferente de uma pessoa comum. Então, ele não é doente. Isso é importante a gente entender. Uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ele não é doente. Então, ele pensa diferente, ele age de forma diferente, acreditando que a forma que ele fala, a forma que ele age, a forma que ele pensa é a correta. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, a gente direciona a clínica, direciona a fala para a vítima. A gente direciona a clínica, fala, cura para a vítima, nunca para o narcisista, sempre direcionado para a vítima. Então, é um Então, erro nosso, né, Edi, que a gente pensa muito que o narcisismo ele é uma doença. não é Não doença, é pois uma é. forma de pensar diferente É das uma pessoas forma de pensar diferente. Por isso que normais. vem causando muito tabu essa história de Hum. narcisismo, né? A gente precisa de muito conhecimento, muita informação para não confundir. As pessoas, elas têm muita pena do narcisista, né? Que a pessoa narcisista precisa de ajuda, que a pessoa narcisista precisa de tratamento. Quando a gente entende o transtorno, a gente entende que quem precisa de ajuda, quem precisa de tratamento, quem precisa ser socorrida é a vítima. Então, tá vendo aí, meninas? Hoje caiu por E, terra a, esse e o negócio de que narcisista ele é doente. Não é doente, ele só tem a forma não é doente. Ele diferente. deixa as pessoas doentes, né? Ele deixa as pessoas doentes, mas ele não é doente. Causa. Exatamente.
O narcisismo é a pessoa que tem esse transtorno, a gente chama de narcisismo patológico, narcisismo perverso, narcisismo maligno. Se a gente comparar essas pessoas, se a gente estudar e comparar, eles têm uma maneira cíclica de agir. Eles agem em ciclos. Então, é normal, é comum. Quando a gente está falando de narcisista, quem já se relacionou com uma pessoa narcisista, ela já logo identifica, ela fala, eu conheço alguém assim. Porque a forma que eles fazem, o ciclo, a forma que eles agem em ciclos é a mesma forma, eles falam a mesma coisa, eles agem da mesma forma, então fica muito fácil identificar. Então, Eles não mudam, não tem um padrão, tem uma diferença. Eles sempre agem não, da mesma forma, né? de uma forma Entendi. padrão, de uma forma Padrão. padrão, sempre previsível e destrutiva. O padrão de funcionamento é previsível e destrutivo. Então, Todos, é meninas, olha, vamos impossível. prestar atenção aí, hein? Sempre padrão. É um padrão, exatamente, sempre destrutível e previsível. Por que previsível? Porque você, se você conhece, você estuda o transtorno, você já sabe qual é a próxima fase. A pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela cai facilmente na isca do narcisista, né? Hum? Então, o narcisista ele começa a agir, ele chega na vida da vítima com um bombardeio de amor, né? Quem já estudou um pouquinho, ela sabe, né? Esse termo é bem comum, né, em quem estuda sobre transtorno de personalidade narcisista. O bombardeio de amor, ele vai estudar a vida da vítima. Antes dele se aproximar, ele estuda a vida da vítima. E ele chega colocando a vítima assim num pedestal, fazendo com que ela se sinta muito amada, muito desejada. Ele aparece de surpresa no trabalho, com presentes, buquê de flores. Ele tem uma maneira muito amável de tratar as pessoas ao redor, a família da vítima. Ele faz assim, é a pessoa dos sonhos. A Confunde com vítima, cuidado, né? ele tem muito cuidado, ele liga o dia inteiro, ele vem, olha, meninas, uma forma de identificar muito facilmente um narcisista é a velocidade que ele vem na sua vida, é a intensidade que ele vem na sua vida. Se você conhecer uma pessoa e de forma intensa, ele já tá te pedindo em casamento, já toda hora, não, muita mensagem no celular, te trazendo muito para perto, te fazendo sentir muito amada, muito desejada, te colocando no pedestal, desconfie. Desconfie. Porque essa é a forma que o narcisista age, ele não quer perder tempo. Então, tudo para ele é muito rápido, muito rápido. Em 3 meses, ele já está te pedindo em casamento, ele já disse que você é a mulher dos sonhos dele. Eu vou falar mulher, porque eu acredito que o grupo aqui é mais São mulheres, mulheres, né? são mulheres, são Mas é mulheres. importante frisar que existem mulheres narcisistas também. Então, a minha fala vai ser no masculino para facilitar aqui o entendimento. Então, ele vai fazer com que a mulher se sinta assim, a mais privilegiada. Tudo que um dia uma mulher sonhou, idealizou para um relacionamento, o narcisista ele vai criar um personagem que se encaixa perfeitamente na idealização da vítima. Tudo que você sonhou, idealizou, imaginou que pudesse ser maravilhoso, não estava nem nos seus sonhos uma pessoa dessa um dia. Ele vai ser melhor do que você já pôde imaginar, né? Vai ser aquela coisa assim, meu Deus, eu estou sonhando. Ele vai dizer que vocês são almas gêmeas, onde você estava todo esse tempo, né? Agora que eu te encontrei, são falas comuns do narcisista no bombardeio de amor. Você é minha alma gêmea, eu não vivo sem você, porque eu preciso de você. Frases como essa, Uma gêmea aqui, só Fábio Júnior, né? Só para descontrair. isso mesmo. Então, ali ele ludibria, né? A vítima ela fica lubridiada, ela fica embriagada de tanto amor. Então, ali aquela fase é para encher a vítima de amor. Já fala bombardeio de amor, né? O love bombing. Então, ela é bombardeada de uma forma muito intensa de amor. Em seguida, vem a fase da desvalorização. É onde o narcisista ele começa já ali a fazer coisas para mudar o cenário. Ele faz. É muito comum a inversão de culpa. Ele faz coisas para desagradar a vítima, para ver qual vai ser a reação da vítima. Então, a vítima, quando ela reage a um comportamento errado do narcisista, um comportamento inadequado, ela vai questionar.
E aí, a fala comum nessa fase de desvalorização é assim, é muito comum essas falas assim, você é louca, ah, eu não sabia que você era tão sensível. São frases é um comportamento assim meio passivo-agressivo. Eu não sabia que você era tão sensível. Ah, mas você me provocou para que eu tivesse essa reação. Ah, mas você provocou a minha ira, você fez com que eu me sentisse assim, tão nervoso. Ah, mas ele nunca vai assumir uma culpa, nunca vai assumir um comportamento inadequado, e a vítima vai ficando ali numa confusão mental, porque ela estava tão Acaba se sentindo bombardeada de culpada, né? amor. Sim, porque uma pessoa que bombardeou ela de amor é perfeito, então o erro está em mim, o que foi que eu fiz de errado, que ele está mudando o comportamento. Então é onde é um jogo de manipulação para a vítima se sentir perdida, para ela ficar ali, meu Deus, o que foi que eu fiz que ele já não está mais assim tão intenso como no começo. E aí ele começa com as frases, né? Com as desvalorização. E aí ele fala, a vítima ela vai sempre assim estar com a sensação de estar pisando em ovos, porque qualquer fala errada, qualquer fala ali que não se encaixa bem, é motivo para ele explodir, para ele ter comportamento explosivo, agressivo, e ela começa a mostrar quem realmente ela é. Aí a vítima começa a entrar num estado que ela vai pedir desculpa até pelo que ela não fez. Ela vai, ela vai começar a compreender que a culpa é dela de o relacionamento estar caminhando por um outro lado. Então ela muda totalmente o comportamento, ela começa a fazer mais pelo narcisista, mais. O esforço que ela tem para agradar, para trazer ele mais para perto, para fazer todos os desejos dele, ela vai se esforçar muito ali para poder voltar àquela fase do bombardeio de amor. Só que em seguida dessa fase de desvalorização, que é onde ele começa já a ficar diferente, começa a ficar estranho, vem o descarte. Então a fase então, ó, Olha aí, meninas, fácil, começou presta então, atenção, hein? é o bombardeio de amor, né? Aí em seguida vem a desvalorização, a inversão de culpa e o descarte. O descarte, ele é assim, não tem como fugir do descarte. Pode ser que tenha o grande descarte, que é onde está, às vezes, na melhor fase, e aí ele, de repente, ele te puxa do pedestal e você cai um tombo. Ou pode ser que ele vai aos poucos ali, fazendo o gaslight, né? Vai levando o gaslight, vai levando, vai empurrando esse relacionamento porque tá prazeroso para ele ver a vítima se rastejando, fazendo tudo ali para mudar, para agradar. Então ele vai relevando um pouco mais. Mas o descarte vem. O descarte não tem como fugir do Inevitável, descarte. né? É inevitável. E o descarte, Márcia, meninas, quem já passou por um relacionamento, quem já passou pelas mãos de um narcisista sabe que é a pior fase. Quem sobreviveu a um descarte, eu quero deixar aqui os meus sentimentos, o meu acolhimento, porque é a pior fase. Eu me emociono de falar porque é, eu sou sobrevivente de narcisista e eu já senti na pele o que é a dor de um descarte. Então, a vítima, quando ela está na fase do descarte, ela vai sentir dor de morte, ela vai chorar em posição fetal, ela vai ficar com confusão mental, sem saber o que está acontecendo. Então, talvez você esteja passando por essa fase hoje. Eu quero, mais uma vez, que você receba o meu acolhimento, que você receba o meu abraço. E eu quero te dizer que existe cura sim, e nós estamos caminhando para isso. Você está no caminho certo. Nessa fase do descarte, a vítima ela vai se empenhar como ela nunca se empenhou para que volte àquela fase do bombardeio de amor. Porém, o narcisista nessa fase, ele já está lá fazendo tratamento de silêncio, com indiferença. Se tem uma coisa que machuca é a indiferença. E ele vai te tratar com Coisas indiferença, completamente do começo, né? Que ele era ele muito vai mostrar intenso, agora ele não é mais, ele já não é mais presente na vida da pessoa. exatamente, ele vai mostrar a verdadeira cara dele. A verdadeira face do narcisista vem no descarte, onde ele vai mostrar quem ele realmente é, sem máscaras, sem. Ele vai mostrar nua e crua, a realidade é ali nua e crua. Só que a vítima, ela já está assim com véu, né? Ela não enxerga mais. Ela está Envolvida já, carregada né? de culpa. Exatamente.
Ela está doente, carregada de culpa, ela está envolvida emocionalmente de uma forma tão dependente que ela vai se esforçar, ela não vai ouvir ninguém. Na fase do descarte, a gente não consegue convencer ninguém, Márcia, de que ela está num relacionamento narcisista. Ela não escuta ninguém, ela não. O único empenho dela, a única coisa que ela consegue se empenhar para fazer é convencer o narcisista A de que voltar. ela ainda vale a pena, de que aquela fase do início precisa voltar. Uhum. Aquele príncipe do início, ele existe na cabeça dela. Ele é o príncipe foi um personagem, só que ela não sabe que foi um personagem. Então, assim, se o príncipe não existe mais, a culpa é minha. Eu sou culpada, porque ele me Eu que amou, ele fiz fez alguma tudo por coisa mim. para isso acabar, né? Esse amor Fui acabar. eu. Exatamente. Então vem a culpa, né? Vem ali o sentimento de culpa. Essa é a fase do descarte, então é a pior fase que tem. E Uhum. entre essas fases, também ele usa a triangulação. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra triangulação, é onde ele coloca mais uma pessoa ali. Porque o prazer da pessoa narcisista é ver duas pessoas, a atual e a ex, brigando por causa dele. Então, ele sempre vai dar um jeito de colocar a ex no meio da relação, de alguma forma, ou uma mensagem, ou vai dizer que ouviu uma música e lembrou, alguma coisa ele vai fazer para envolver uma terceira pessoa ali. E normalmente é a ex. E a intenção dele é colocar a atual contra a ex. Sempre um narcisista, ele vai dizer que a ex é louca, sempre. A ex de um narcisista é louca, sempre é louca. Então ele vai fazer com que a atual seja inimiga da ex, para que ela não descubra o que aconteceu, para que ali não haja uma conversa, para que não haja ali um diálogo das duas. Então ele já se prepara, já faz todo um. É muita manipulação. Muita manipulação. E aí ele já prepara todo um ambiente para que a atual não se relacione com a ex. Mas, ao mesmo tempo, ele cria um cenário de ciúmes, de insegurança, para que a vítima atual fique insegura com relação a esse. Aí, achando que ele vai largá-la a qualquer momento para voltar Para para. voltar com a, ele manipula as situações assim Uhum. para ficar muito claro de que a ex ainda gosta, de que existe alguma possibilidade. E a ex não sabe de nada, porque ela já acordou que ele é um narcisista. Toda ex já sabe que ele é um narcisista, ele já está na próxima vítima. É Entendi. terrível, Márcia. É terrível. E por último, aí a gente acha que acabou aí no descarte, então ela vai sofrer, vai se recuperar e pronto, vai ficar tudo bem. Não. Quando a vítima começa a se recuperar, aí vem o que a gente chama de hoovering. Vocês estão anotando? Ó, love bombing é o bombardeio de amor, a fase da desvalorização, inversão de culpas, o descarte e a triangulação, que é entre uma fase e outra, né, a triangulação, e por último, o hoovering. O hoovering, ele em inglês, significa aspirador. É onde ele suga, né? O sugador, é onde ele vai sugar a vítima de volta para o ciclo do abuso. Se ele perceber que a vítima ela tá tendo uma melhora, se ela parou de ligar, se ela parou de se rastejar, se ela está começando ali a refazer a vida dela, se ela já está tocando a vida dela, se ela já está querendo seguir a vida dela de novo, se ela já está começando a voltar a brilhar, porque uma vítima de narcisismo ela perde totalmente o brilho, ela não brilha mais. É comum uma vítima de narcisista sentir saudade de quem ela já foi um dia. Então, quando ele vê que ela está se recuperando e que ela está querendo voltar a brilhar, voltar a ter brilho próprio, aí ele faz ele suga, né? Hoovering. O hoovering, de puxar ela de volta. Ele vai aparecer na vida da vítima novamente, entregando doses de amor, não tão intenso como lá no bombardeio de amor, em doses menores dessa vez, mas é tudo que a vítima queria. Que ele Uhum. viesse arrependido, estou arrependido, descobri que agora você é a mulher da minha vida, promete mudar, promete para terapia, chora, faz o que for preciso, ele veste a máscara de novo lá do bom príncipe, do bom moço que está arrependido e suga a vítima de volta. Só que aí, minhas amigas,
Se você cai no hoovering e 99% das mulheres voltam, 99% das mulheres caem por falta de informação, por falta de conhecimento, o descarte vai vir novamente e dessa vez muito pior, muito pior. Se você ficou chorando em posição fetal da primeira vez o descarte, desse segundo descarte vai sendo cada vez pior. Cada vez pior, porque o ciclo não acaba. Aí o descarte, ela chora, fica doente, vai se recuperando e quando ela está se recuperando, suga de volta. E a gente pode até falar assim, poxa, mas quem está de fora, quem nunca se relacionou com um narcisista, poxa, mas não entendeu que a pessoa não vai mudar, que é um problema de caráter? Só quem está dentro ali desse ciclo que consegue responder essa pergunta. A gente fica tão envolvida, tão lubridiada, tão... Não dá, se você não tem. Aí é que a gente vai entrar na parte da dica para a vítima, né? Porque a vítima, ela vai, toda vítima de narcisismo, ela fica confusa mentalmente, ela fica depressiva, é comum uma vítima de narcisismo ela ter doenças emocionais, doenças psicossomáticas, é, enfim. E o que é o que a gente, qual é a dica que a gente dá? É essa a pergunta, né? Para as vítimas de Isso, narcisismo. qual a dica que você A dica é mesmo deixaria? se você já não importa se você está namorando, está se relacionando, está conhecendo ou se você já está casado. A dica é sempre a mesma, não tem segredo. É o autoconhecimento. Não adianta a gente querer achar, né, a gente até chama de síndrome da salvadora, né? A gente tem uma linguagem assim, achar que é a salvadora. Eu vou salvar a pessoa narcisista. O meu amor vai salvar a pessoa narcisista. Comigo vai ser diferente. É comum esse tipo de pensamento quando a gente é vítima de narcisismo, quando a gente está envolvido ali, né? Só que o autoconhecimento é o que vai fazer com que a gente se livre dessas amarras, né? Desses falsos é, dessas falsas ideias, né, de que a gente vai conseguir salvar, de que a gente vai salvar o relacionamento, salvar a pessoa. O narcisista não precisa de cura, não precisa de salvação. Quem precisa de cura, quem precisa de salvação é a vítima. Então, a dica é autoconhecimento. Quando a gente se conhece, né, a gente estabelece, a gente tem ali bem estabelecidos princípios e valores. E os princípios e valores que a gente tem ali bem estabelecidos, a gente não deve abrir mão desses princípios e valores. Não devem ser Quando você abre negociados, né? mão. Oi, desculpa. Não devem ser negociados, né? Não devem ser negociados, exatamente. Se você negocia os seus princípios e valores, você ainda não entendeu o autoconhecimento, você ainda está em fase de conhecimento. Aí, quando a gente tem bem estabelecido, a gente vai entender que o amor, primeiro é o meu amor, primeiro o que eu acredito, eu não negocio o que eu acredito, eu não negocio o que eu acho que é correto, o que eu acredito que é correto. Esse é o caminho para a cura de vítima de narcisismo. E outra coisa, eu não sei se eu estou falando muito rápido, você vai me Não, falando aí. posso, tá tranquilo. Tá dando Outra para entender coisa é bem. a gente entender que nós somos seres trinos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos um corpo, possuímos uma alma, mas nós somos um espírito. Isso independente de qualquer religião. É importante a gente entender que o ser humano é um ser trino. Então, às vezes a gente cuida só do corpo, às vezes a gente cuida só da alma. Então, a alma é a sede das nossas emoções. Então, eu vou cuidar da minha alma, vou fazer terapia e vou fazer academia. Perfeito, você está no caminho maravilhoso, esse é o caminho. Mas aí é importante também a gente cuidar do lado espiritual. Uma vítima de narcisismo, ela até o lado espiritual dela fica abalado. Então, quando a gente fortalece essas três partes, né, esses três níveis, né, o nível corporal, físico e espiritual, aí você vai se fortalecendo, né? É importante também a gente ter uma rede de apoio, ter com quem contar. O assunto de transtorno de personalidade e narcisismo, ele é muito extenso, né? Tem muitas lacunas, muitos assuntos para serem falados. Até uma das coisas que o narcisista faz também é a campanha de difamação. Quando ele está próximo ali de descartar a vítima, ele já se encarrega de fazer a campanha de difamação, porque o que ele precisa é manter a fama dele de bom moço,
de homem de caráter, porque para a rua, para a sociedade, para os amigos com quem ele se relaciona, ele é uma pessoa perfeita. Ele é perfeito, não, ninguém tem que ver defeito no narcisista. Então, antes que a pessoa, que a vítima já saia reclamando sobre ele, falando sobre os podres dele, vamos dizer assim, ele já faz a E já campanha de se encarrega difamação. de fazer né, contra a Ele vítima. faz exatamente. Então, nessa altura do campeonato, quando a vítima é descartada, a família dela já está contra ela, os amigos já estão duvidando dela, falando, mas não é possível, porque fulano, ele é perfeito como esposo, ele é perfeito como pastor, ele é perfeito como amigo, ele é perfeito como não sei o quê. Então, ninguém vê defeito na pessoa narcisista. É só a vítima que está dentro de casa com ele é que vai saber. É só a vítima que sofre na pele. Sofre, né? Edi, a gente já está quase finalizando aqui, mas eu queria te perguntar algumas coisas aqui. Então, o narcisista, ele zero terapia. Não, o narcisista vai para terapia. Só que ele, ele vai para terapia por vários motivos. Pode ser que ele vai para terapia porque a vítima, quando ele foi fazer o hoovering ali, tô arrependido, você é a mulher da minha vida, talvez essa vítima ela tenha imposto para ele. Então eu volto com você desde que Que você você vá faça para a terapia. terapia. Aí Aí ele vai ele vai aceitar ir para somente para terapia. agradar aquela pessoa, mas nada que ele vai resolver na terapia. Ele Né? vai manipular até a Manipular terapeuta. a terapeuta, né? Ele vai manipular a terapeuta. E Isso outra acontece coisa, muito. ele vai, pode ser também que ele vai para a terapia, porque um narcisista patológico, perverso, maligno, ele desenvolve também outros transtornos. É comum um narcisista ele ter depressão, síndrome do pânico, ele desenvolve outras patologias. Então, ele pode ir para a terapia por conta de outros transtornos, mas não por conta Conta do do transtorno de narcisismo, personalidade de narcisista. personalidade. Entendi. E aí, a gente ouve muito falar que o narcisista ele se alimenta muito da energia da vítima. Isso, a gente chama de suprimento. Então, enquanto você amar ou odiar o narcisista, você está fornecendo suprimento para ele. Porque o ódio também, a raiva também, toda reação da vítima é um suprimento para o narcisista. Então, se você tem uma reação de raiva, se você tem uma reação de choro, se você tem uma reação de tristeza, ele brinca com seus sentimentos. A sensação que ele gosta de ter, que é o prazer da pessoa narcisista, é essa manipulação dos sentimentos. Agora eu vou deixar ela triste. Agora eu vou deixar ela feliz. Agora eu vou fazer com que ela me ame. Agora eu vou fazer com que ela me odeie. Então, o prazer do narcisista é muito pesado isso, é muito forte de falar. A vítima fica como uma marionete, né? É Na uma mão é uma marionete, marionete, né? Porque ele faz, ele deixa ela da forma que ele quer, né? Naquele exatamente. momento. É por isso que nós falamos, nós indicamos, nós falamos muito sobre o contato zero. Será que dá tempo de falar sobre o contato zero? Tá, temos 5 minutos, dá tempo de você falar rapidinho sobre o contato zero. O contato zero assim, o passo principal que uma pessoa vítima de narcisista, quando ela decide que quer ser curada, é o que ela precisa fazer. Contato zero vai doer, contato zero vai te esmagar, o contato zero vai te dar crise de depender de abstinência, que você vai querer desesperadamente entrar em contato com essa pessoa, mas se você deseja cura, além né, dos 3 pilares que eu falei de cura física, emocional e espiritual, o contato zero ele é imprescindível. Não tem como você curar, você ser curada de uma pessoa narcisista sem fazer contato zero. E aí Fala um fala, pouquinho mas eu não consigo. cinza, Oi? da pedra cinza. Quando tem um vínculo, olha, Edilane, eu não consigo fazer contato zero, porque eu tenho um vínculo com a pessoa narcisista, eu tenho um filho, a pessoa narcisista é minha mãe, a pessoa narcisista é meu patrão, a pessoa narcisista não consigo, não tem como fazer contato zero com ela. Então, você faz o método pedra cinza. O contato zero, ele consiste em você eliminar todas as portas que dão acesso dele para sua vida, né? Então, você bloqueia no WhatsApp, no e-mail, no SMS, qualquer coisa que dê entrada, né, que dê acesso a essa pessoa para a sua vida, você bloqueia. E o Pedra Cinza, você continua no contato, porém com respostas curtas. Né? Por exemplo,
sim, não. Quando tem que responder por mensagem, é só joinha, só responder só o que ele perguntar e não cair nas investidas, que ele vai investir ali para te tirar do sério, para mexer com as suas emoções, manipular as suas emoções. E aí você não vai entrar nesse jogo, você vai dar respostas curtas, como uma pedra cinza, né? A pedra ela não tem reação, por isso que fala pedra cinza, né? Uma pedra ela não tem. É. E Di, quero te agradecer, minha linda. Foi maravilhoso. Tenho certeza que essas mulheres vão sair daqui hoje bem mais edificadas, né? Com a sua fala. Eu tenho certeza que esses 99% dessas mulheres que voltam, essas já não vão fazer parte. E eu tenho certeza também que Amém. elas vão estar procurando, a partir de hoje, aquelas que precisam, uma terapia, algo para que elas possam melhorar e entrar nesse caminho do autoconhecimento. Nós fizemos aí uma imersão no, no começo do mês de fevereiro, não, no final do mês de janeiro, fizemos uma imersão, né, do autoconhecimento, Caminho da Felicidade Feminina, e eu acredito que elas agora, com essa sua fala, né, sobre o narcisismo, elas vão começar a olhar mais e mais para dentro delas, se conhecendo melhor, sabendo quais são as suas emoções, o que elas querem realmente para a vida, né? E agora, com essas dicas maravilhosas que você deixou, aquela que ainda precisa ter esse contato vai para a Pedra Cinza. E as que não precisam vão ser contato zero a partir de agora. Minha linda, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Foi um Se prazer. precisar, Se só precisar, estou à falar com a gente. disposição. Obrigada, meu amor. Fica com Um Deus. beijo. Fique com Tchau, Deus tchau. também.